Questão número 12. Sobre os direitos e deveres individuais coletivos previstos no artigo 5º, assinale a alternativa que contém a assertiva correta. Sublinha lá, né? Não custa. Assertiva correta. Aí diz lá a alternativa A. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, assim como é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício, profissão, independentemente de qualificações profissionais estabelecidas em lei. Oi, tudo certo? Daí está certa ou errada? O que está errado aqui a alternativa? Veja ali a ideia do independentemente de qualificações profissionais. É o contrário, é o raciocínio inverso, né? Veja que a lei pode vir trazer, né, algumas restrições, no sentido de que a pessoa tem que cumprir algumas etapas para exercer determinada profissão. Então, questão número 12, a alternativa A está errada. B. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual de qualquer natureza. Errada, não é instrução processual de qualquer natureza, é instrução processual penal, gente. Não esqueça, é só no âmbito criminal, tá? Só no âmbito criminal. C. É assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação e também o acesso a todas as informações sendo relevada a fonte, mesmo quando necessário o sigilo da mesma em razão do exercício profissional. O pessoal está em dúvida aí. Aqui foi aquele silêncio, né? A alternativa está? Cri, cri, né? Aquela coisa silêncio total. Gente, está errada. Por que está errada? Veja ali, ó, primeiro, é assegurar a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, tá? Mas, de qualquer forma, até essa parte não está errada, tá? Não está errada. E também o acesso a todas as informações, sendo revelada a fonte, não vai revelada a fonte quando é necessário o quê, gente? Proteger essa fonte. Então, por exemplo, ali, ó, sendo revelada a fonte, mesmo quando necessário o sigilo, exatamente aqui que está o erro. Veja que existe a possibilidade de você, o quê? Proteger a fonte e não revelando a fonte. Isso em decorrência da atividade profissional. Então, por esse motivo, a alternativa está errada. É garantido o direito de reunião, exercido pacificamente em locais públicos, independentemente de autorização, sem frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido prévio aviso à autoridade competente. Ou seja, veja que a Constituição não exige que você, né, tenha que ter uma autorização para se reunir e se manifestar. A única coisa que a Constituição exige é o quê? Um prévio aviso. Qual o objetivo, gente? Evitar de frustrar outra reunião já agendada para o mesmo local. Veja que a ideia é a não interferência aqui do Estado nessa situação, tá? Então, questão número 12, alternativa D de dado. 13 e 14. Perceberam que eu peguei aqui a banca de vocês, né? Perceberam? Todas as questões é da banca, o perfilzinho dela. Quanto aos remédios constitucionais previstos no artigo 5º, constante sob o título dos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa que contém a assertiva correta. Então, sublinha lá, correta, né? A gente está procurando a alternativa correta. O habeas corpus visa proteger o indivíduo de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. E o habeas data visa proteger o indivíduo impedido de exercer direitos e liberdades constitucionais em razão de falta de norma regulamentadora? Errada a alternativa. Veja que a primeira parte está correta, gente? Do habeas corpus? Sim. O que está errado? Habeas data, que na verdade, qual é o remédio constitucional? Mandado de injunção, gente. Toda vez que nós estivermos diante de uma falta de norma regulamentadora, desde que trate o assunto de direitos fundamentais ou relacionado à cidadania, soberania, ou até mesmo, né, ali ele está escrito ali, impedido de exercer direitos e liberdade constitucional em razão, né, norma regulamentadora. São situações onde você não consegue colocar em prática esses direitos. Então, o remédio constitucional correto é o mandado de injunção. Para quem está aí, questão número 13, alternativa A. Não é o habeas data, não tem essa finalidade. B. A ação popular é cabível para anular ato lesivo ao patrimônio público e o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por mandado de injunção e por habeas data. Foi um silêncio aí meio...
Veja que a aplicação subsidiária, o mandado de segurança, a gente tem a aplicação subsidiária. Como assim? Primeiro eu vou verificar se é caso de habeas corpus ou se é caso de habeas data. Se não se encaixa nenhuma dessas duas situações, aí que eu vou por mandado de segurança. Por isso que a gente fala que tem a aplicabilidade subsidiária. Então a alternativa está errada porque ele coloca aqui, é cabível para proteger dele não amparado por mandado de junção e habeas data. O erro está ali, mandado de junção. Substituam por habeas corpus. Beleza? Tranquilo? C. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical e por entidade de classe em defesa dos interesses de seus membros associados. Até aqui está certo, gente? Sim, está correto. Não tem nenhuma informação errada. Continuando. Ou ainda por partido político com representação no Congresso Nacional? Certo. Tá? A alternativa está correta. Então, mandado de segurança coletivo, gente, lembrando, ou partido político que tenha representante no Congresso Nacional. Basta um deputado federal, basta um senador para permitir que aquele partido político possa manusear esse mandado de segurança. Tá? Oi? Ou um deputado ou um senador. É importante que tenha um representante dentro do Congresso. Seja deputado federal ou senador, não importa, mas basta um. Tá? E aí lembrando que também pode ser no âmbito, né, dos sindicatos, entidade de classe ou associações também podem manusear o mandado de segurança coletivo. Só vou destacar uma coisa. Diante de associação, tem um requisito que a Constituição exige. Que tenha pelo menos 1 ano de existência. Tá? E D, gente. Habeas data assegura o exercício de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, quando não for possível exercê-los pela falta de norma regulamentadora. Certo? Qual que é o erro? Habeas data. O que é o correto? Mandado de injunção, gente. Tá? E a ação popular permite anulação de ato lesivo à moralidade administrativa? A segunda parte está correta? Está. Veja que diante também da moralidade administrativa também é uma situação que permite a ação popular, tá? Ali a ação popular é tanto, né, com relação à moralidade administrativa, a questão do patrimônio histórico e cultural, a questão do meio ambiente, tá? Então cuidado, isso está no artigo 5º, inciso 73. Inciso 73. Deixa eu ler aqui, ó, só para confirmar, 73. Começa no 68, habeas corpus. Ó, qualquer cidadão é parte legítima para a propor ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isenta de custos judiciais e ônus da sucumbência. Então, a alternativa correta, C. 14. Segundo a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Veja que eles pegaram a redação do artigo 5º. E aí, com base nisso, considere as afirmações abaixo. Antes de nós passarmos, eu quero que vocês façam uma observaçãozinha que eu acho que é válido a gente comentar aqui. Veja que o artigo 5º, ele coloca que os direitos fundamentais, principalmente a parte do artigo 5º, os direitos individuais e direitos e deveres individuais e coletivos, deve ser aplicado aos brasileiros e estrangeiros, e aí a redação diz, estrangeiros residentes. Só que cuidado que não é somente devido aos estrangeiros residentes. Conforme o STF, também para os não residentes. Então o que eu quero que você destaque é que conforme a redação, está escrito o quê? Residentes, estrangeiros residentes. Mas conforme o entendimento do STF, é também para os não residentes. Beleza? Como a banca aqui, a FAURGS, ela é um pouco da redação, propriamente da redação do artigo, veja que ele traz aqui a questão do residente. Tá? Por isso que está escrito ali, ó, brasileiro e aos estrangeiros residentes. Sublinha ali, puxa uma flechinha e coloca assim, conforme STF, para os não residentes também. Tá? Só para você lembrar que o STF permite isso.
A redação está escrito residentes, mas o STF também diz que é estendido aos não residentes. Só que daí ela pode colocar assim, conforme entendimento do STF e a Constituição. Aí você tem que saber. É por isso que eu já coloquei aqui. Se eventualmente ela colocar conforme a Constituição, você já sabe que só está escrito o quê? Residentes. Por isso que eu mandei destacar. Tá? É por esse motivo. 1. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Certo ou errado? Certo. Tá? Veja que a pessoa pode se manifestar, mas ela tem que dar a cara para bater, porque ela pode ter o direito de resposta. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, gente. Veja que todos esses direitos estão assegurados no artigo 5º, gente. Intimidade, vida privada, honra e imagem. Só a título de curiosidade, intimidade, cuidado para não confundir com vida privada. O que é dar a ideia de intimidade, gente? São os sentimentos mais íntimos da pessoa. Tem a ver com a própria pessoa, não tem nada a ver com o âmbito familiar. Isso é no âmbito já diferente, se enquadraria aqui na questão da vida privada. Intimidade tem a ver o quê? Por exemplo, opção sexual. A questão da sua sexualidade, às vezes, né, a questão de quantas vezes soltaram fotos aí da pessoa nua. E isso, veja que atinge diretamente a intimidade dela. Vida privada tem a ver com a casa dela, né, no âmbito familiar. É um pouquinho mais amplo, tá? Então, cuidado para não confundir intimidade com vida privada. A honra aqui, só para título de curiosidade também, não esqueça que a honra aqui atinge tanto a honra subjetiva quanto a honra objetiva. Subjetiva seria o quê? A sua respectiva autoestima. Honra aqui objetiva seria a sua reputação. Tá? E aqui a imagem, veja que a ideia de imagem só leva em consideração as fotos, né? E não é só isso. Aqui protege-se a voz, as fotos, tudo isso está tudo incluído aqui dentro da imagem. Então a questão A2 está correta. E 3, gente. É plena liberdade de associação para quaisquer fins? É errada. Qual delas que não é permitida, gente? Veja que paramilitar. Né? A gente não pode criar aqui uma facção, né? Uma milícia, uma coisa nesse sentido aí. Uma Farc da vida, né? Hã? A honra objetiva seria a reputação. Isso, e a subjetiva é a autoestima. Tá? Para quaisquer fins, então está errado, que no caso não pode ser para fins paramilitar. Existe uma vedação para fins militar. Alternativa correta, D de dado.